Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos começar com mais uma leitura aqui para o signo de vocês. E aqui na abertura eu vou dar já alguns avisos importantes, tá? O primeiro, aqui na descrição, vai ter todas as informações que você precisa para que você consiga ter um melhor entendimento sobre essa leitura. O canal, assim como todo canal no YouTube, é movido através da interação de vocês. Tá? Então eu peço que vocês ajudem, né? É uma forma de vocês retribuírem com like, deixando um comentário. Se aparecer o botão hypar para vocês, vocês podem dar um hype. Às vezes esse botão está escondido na parte do comentário, você arrasta para o lado, tem dois pontinhos, representando que se você arrastar a parte do comentário para o lado, vai aparecer o botão do hype, aí você pode hypar também. E se você quiser contribuir com o canal de alguma outra forma, tem a chave Pix aqui embaixo, tá? Então é isso, gente. Vamos para a leitura de vocês. Laro Exu, Exu é Mojubá. Laro e Pombagira, Pombagira Mojubá. Salve suas forças. Om Namah Shivaya. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar com essa novidade aqui no canal, que é o quê? Toda semana eu vou deixar esse vídeo aqui junto com a leitura para que vocês reflitam, né? Eu vou tirar exercícios de prosperidade, autoconhecimento e cura interior. Então eu vou tirar algumas frases aqui aleatoriamente, tá? Todas as respostas que vocês dão a essas perguntas, a esses questionamentos e reflexões, são respostas que te dão a oportunidade de se observar, tá? Então fica esse exercício aí, aí pelos próximos 7 dias, esse vai ser o exercício que vai ficar em todas as leituras, tá? Você pode ver as suas respostas, você pode ver a resposta de outras pessoas que responderam, né? Assim a gente cria uma rede, através das respostas a tudo isso, onde as pessoas vão ter uma forma de se ajudarem, percebendo o que responderam, percebendo o que o outro respondeu e criando assim reflexões. Então, primeiro eu vou trazer uma afirmação de poder para vocês. Vou trazer 3, daí vocês digitem, afirmem aquelas que você mais se identifica. A primeira: eu sou uma pessoa criativa e que sabe reconhecer oportunidades. Eu sou uma pessoa criativa e que sabe reconhecer oportunidades. A segunda frase de autoafirmação: me preparei para esse momento e me sinto merecedor. Sou livre para ser eu mesmo e dou aos outros a liberdade de serem como são. Terceira autoafirmação: sou uma fonte de recepção de boas energias e repulsão de energias ruins. Nada que anda na escuridão vai andar comigo. Terceira autoafirmação. Se quiserem tirar print também, tá? Eu vou mudar essa parte do vídeo 2 ou 3 vezes por mês. Agora vamos para uma afirmação, uma pergunta para ajudar na autoaceitação. Vocês podem responder no comentário também, tá? Quais são as 5 coisas que você precisa fazer com mais frequência? A resposta disso pode te ajudar a se observar e ter algum insight valioso. Quais são as 5 coisas que você precisa fazer com mais frequência? Ao ter clareza sobre isso, você pode perceber alguma coisa que às vezes não precisa, né? Você pode aprender a se reorganizar. Você pode perceber alguma coisa que você está gastando tempo com isso e não traz tanto retorno. Como você pode ajudar a criar prioridade sobre aquilo que realmente importa. Agora uma pergunta para estimular a inteligência emocional. O que faz você reconhecer as emoções dos outros, perceber as suas necessidades e estabelecer laços nas suas relações interpessoais? Você responder isso e observar o que você respondeu vai te dar algum insight bom também. É sempre nesse intuito, tá, gente? De vocês responderem, de vocês, para si mesmos ou nos comentários, de você observar a sua resposta e ter um insight através da sua própria resposta. Um exercício de prosperidade. Esse é um pouquinho grandinho, eu vou deixar aí, tá? É o print para vocês tirarem também. Um agradecimento por dia. A partir de hoje, antes de dormir, agradeça por algo que aconteceu ao longo do dia. Quando estamos tristes e desmotivados,
temos dificuldade de nos lembrar de qualquer bom momento, mas pense e agradeça, mesmo pelas coisas mais simples. A ligação de um amigo, o almoço gostoso, o sol. O ato de agradecer antes de dormir treina o cérebro para buscar mais experiências positivas no dia seguinte e libera dopamina, que ajuda a manter o foco e a atenção, reduzindo comportamentos e autossabotagem. Se quiserem tirar print, espero que a câmera pegue. Deixa eu ver aqui. Agora vamos tirar uma prática antidepressão. Bom, veio uma prática bem simples aqui, é uma prática de resposta e reflexão de você definir o que é isso, porque você definindo o que é isso, você vai conseguir começar a se observar, a ver como você lida com isso. Simples, o que é tristeza? Coloque para fora a sua ideia sobre isso, para que ao colocar para fora você consiga perceber o que se observar. E dessa observação pode te levar para outros insights bons também, tá? Agora vamos para a caixinha que fala de rejeição. Uma pergunta para te ajudar com a questão de rejeição. Qual é a sua percepção sobre o direito de existir? Responda para si mesmo, responda nos comentários e leia. Preste atenção no que você respondeu. Registre isso. Todas as respostas que vocês dão a essas perguntas, a esses questionamentos e reflexões, são respostas que te dão a oportunidade de se observar, tá? Então fica esse exercício aí pelos próximos 7 dias. Esse vai ser o exercício que vai ficar em todas as leituras, tá? Você pode ver as suas respostas, você pode ver a resposta de outras pessoas que responderam, né? Assim a gente cria uma rede, através das respostas a tudo isso, onde as pessoas vão ter uma forma de se ajudarem, percebendo o que responderam, percebendo o que o outro respondeu e criando assim reflexões, tá? Então é isso, gente. Até a próxima parte terapêutica da leitura, tá? Pela energia e pela atenção, gratidão. Olá, Ares, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura temporal geral para o signo de vocês. Laroye, Exu, Exu, Mojubá, Laroye, Pombagira, Pombagira, Mojubá, salva suas forças. Om Namah Shivaya. O que Ares precisa saber nesse momento? That dois de copas, jovem mulher, a foice. Ares, aqui está falando sobre alguma situação que vai te trazer uma quebra de ilusões, tá? Quando o assunto é amor. É como se você estivesse tendo uma visão sobre o amor, mas essa visão sobre o amor, ela está um pouco contaminada. Ela está contaminada por influências externas, de coisas que você vê, de coisas que você assiste, de coisas que você vivenciou. Ela está contaminada por crenças limitantes, pode estar contaminada por ideias que os outros passam sobre o amor para você, né? E é como se essa quebra de ilusões aqui em relação ao amor romântico fosse fazer você se valorizar mais, cortando alguma situação que já não te serve mais,
tá? O que me dá a entender aqui que alguns arianos podem estar em alguma sensação de falta, em alguma carência amorosa, só que é como se vocês não precisassem de estar em sensação de falta e nem de carência amorosa, porque a realidade é que não tem nada de errado com você. É como se você não... Uma relação romântica não é o que você precisa nesse momento da tua vida. Não é o que você precisa, só que alguma coisa colocou na tua cabeça, alguma coisa fez você entender que você precisa de um amor romântico na tua vida. Por mais que você não precise. Aí é como se você criasse uma necessidade para você mesmo que não é real. É como dizer... Imagina que você está bem alimentado. Você é uma pessoa que se alimenta muito bem. Só que daí, alguma situação acontece ali, te deixando nervoso no seu dia a dia, e você passa a ter uma fome e achar que nada o que você come é suficiente. Só que na verdade você não percebe que é nervosismo, é como se fosse uma situação muito corriqueira que você nem repara que essa fome, ela não é uma fome real, é uma fome emocional, por exemplo, sabe? A fome... Sabe quando a pessoa ela fica mal ou fica bem demais, aí ela acaba sentindo vontade de comer para descontar aquele sentimento? Só que é como se você não percebesse isso. É como se você não percebesse que você não precisa de comer porque você já se alimenta bem. Aí só que tem uma coisa ali que vai te provocando essa fome, que é uma fome ilusória. E essa fome aqui está sobre amor também. É como se você tivesse algo te provocando a sentir falta de alguém, mas você não precisa de alguém de fato. E é como se você fosse ter a quebra dessa ilusão. Não é que você não pode viver o amor, não é que você não vai ter um amor, mas é como se a questão amorosa, ela precisa deixar de ser uma necessidade para você. A questão amorosa romântica, ela precisa deixar de ser uma necessidade, ela precisa deixar de ser uma falta. Você não deve aqui buscar um amor para tapar um buraco, e você vai quebrar a ilusão que faz você ser assim. Vai quebrar essa ilusão que faz você... Vai ser quebrada a ilusão que faz você ter uma ânsia por amor romântico. E isso vai fazer você se sentir muito completo. Entende? Porque essa carta da jovem mulher tá como uma coisa de autoestima, que você enxergando a sua própria beleza, você rejuvenescendo, né, mas também cortando aquilo que já não te serve mais. Por exemplo, essas crenças aqui. É como se você tivesse cortando crenças que te fazem se sentir cortando crenças que te fazem sentir falta do amor. Sabe quando você vê... Vocês já ouviram falar dessa ideia de que você fica vendo muitos perfis de casais felizes, não sei o quê, daí você começa a sentir falta de amor porque estão impondo isso através de redes sociais que todo mundo precisa, mas não é uma realidade maior. Entende? É a comparação também. Por exemplo, rede social é um mundo de comparações. Se você ficar olhando, acreditando em tudo que você vê e olhando para sua vida, você acaba sentindo um lixo, porque é como se você visse um mundo perfeito e achasse que você devesse ser assim. Tem alguma coisa empurrando na tua cabeça que você tem que ter alguém, você não tem que ter alguém. Não por necessidade. Você não tem que buscar uma situação romântica por necessidade, entende? Tem alguma coisa te acordando para isso daqui. Tem alguma ilusão caindo para você entender que o amor romântico ele não deve ser uma necessidade, ele não deve ser uma falta. Pode acontecer? Pode. Mas é como se estivesse quebrando aqui aquilo que te torna dependente de uma situação amorosa romântica. Gente, eu vou marcando o título aqui, tá? Enquanto eu vou gravando a leitura, eu aviso porque tem pessoas novas chegando a todo momento.
Vamos lá. O que mais Ares precisa saber nesse momento? Netzach. Rei de Copas. O amor. Sol. Embora essa carta aqui ela tenha uma aparência meio estranha, porque tem uma espécie de esqueleto aqui, mas que também é feito de cimento e pedra, com galhos, é uma mistura. Esse oráculo ele é muito para quem entende o simbolismo da imagem, tá? Essa carta ela pode falar assim de amor. Porque aqui Netzach é a esfera de Vênus, na árvore cabalística. A esfera da natureza, né? E vem um rei de copas junto. Aí vem a carta do amor e do sol. Ares, com tudo que já foi dito anteriormente, parece que você está sendo preparado aqui para a chegada de uma pessoa muito maravilhosa na tua vida. É por isso que primeiro tem esse aspecto aqui de você perceber que você não precisa do amor romântico. Para que ao chegar alguém, você não tenha que lidar com essa pessoa com sede. Para que você não tenha que lidar com essa pessoa com o desespero de ter ela, mas sim para que você possa lidar com essa pessoa de uma forma de igual para igual. O amor pode se fazer entre vocês, mas você está inteiro e a pessoa está inteira também. Nenhum dos dois precisa sugar o outro por uma falta, por uma necessidade. Nenhum dos dois precisa tentar prender o outro por desespero. Entende? Nenhum dos dois precisa tentar amarrar o outro por medo de perder. É por isso que você está quebrando uma ilusão aqui de perceber que o amor não deve ser uma busca por necessidade. Não deve ser uma busca por falta, o amor romântico. Porque se você busca alguém em área romântica para suprir uma falta, aquela pessoa ela vira a sua estrutura. E uma hora, aquela pessoa vai sair da tua vida, seja por um término, se vocês ficarem juntos a vida inteira, vai ser porque algum dos lados vai morrer primeiro. Então tem que ter, dentro de um relacionamento romântico, uma segurança individual nos dois que estão envolvidos. Entende? Antes de você estar com alguém em relacionamento romântico, você tem que aprender a estar inteiro. Vocês podem trocar bons sentimentos, trocar boas energias, mas não pode haver uma dependência da presença e dos tratamentos do outro. Os dois têm que estarem juntos inteiros porque querem estar juntos, mas cada um com a sua integridade, cada um muito firme em si. Entende? E essa coisa de estar sendo ceifada, essa dependência emocional sobre amor romântico, está sendo destruída essa ilusão que faz você acreditar que você tem que viver um amor, que você é obrigado a viver um amor romântico, não é para você ficar sozinho ou sozinha que está sendo quebrado isso. Não é para você se conformar e nunca mais ser ninguém, não é por isso. Na verdade está sendo quebrada essa falta, essa sensação de necessidade romântica, para que você desenvolva uma independência para lidar com alguém que vai chegar, que também é muito bem resolvido. Porque você vai lidar aqui com uma pessoa muito bela. Aqui, Netzach, ela não tá... Esse oráculo ele é muito intuitivo, mas ele não passa tantos conceitos, nem no livrinho da Árvore da Vida da Cabala. Netzach é a esfera da vida. É a esfera... É o grau de manifestação divina, é a primeira manifestação divina na natureza.
O divino, ele começa pela análise da árvore da vida cabalística num ponto incognoscível, que o ser humano não é capaz de compreender, que a mente do homem não alcança, e vai descendo para desenvolver aspectos de inteligência universal, até que vai adquirindo movimento no cosmos, no universo, até que vai adquirindo fertilidade, até que vai dar a primeira aparição, o primeiro sinal, é onde ele se permite ser sentido pelo ser humano, até que o ser divino começa a entrar na manifestação da natureza, que é aqui. E na manifestação da natureza Netzach, o divino ele começa a gerar poder de atração, a beleza da natureza, que traz os instintos para que os animais se unam através da atração e assim através do amor possam gerar a vida. Né? Porque tudo que existe de vida se faz através de um potencial de atração que une os seres, para que através do sexo a vida possa ser perpetuada. E isso acontece entre plantas e insetos, no sexozinho das plantas, com os polinizadores, acontece entre macho e fêmea, e por aí vai. E dentro de um contexto desse, um rei de copas, vai aparecer para você, Ares, uma pessoa aqui que assim é de assustar o magnetismo dessa pessoa, tá? É de assustar o magnetismo dessa pessoa. E essa pessoa, ao mesmo tempo, também é você aqui. Essa carta fala do magnetismo dessa pessoa chegando, que ela é muito bela, muito atraente, mas você também vai estar nessa vibração. Você também vai estar nessa vibração. É como se fossem duas pessoas que têm o potencial magnético de colocar o mundo aos próprios pés, se apaixonando uma pela outra. Ambas estão inteiras, ambas têm esse poder magnético. Nenhuma precisa da outra, mas podem se unir porque querem somar uma com a outra, entende? E a gente fala de amor e sol, é uma coisa abençoada pelo divino aqui. Então, como eu falei, você está sendo preparado para não sentir falta do amor no começo, não é porque você tem que ficar só, é porque vai chegar uma pessoa na tua vida que ela tem essa independência amorosa também. E para que você não caia numa dependência, você vai precisar estar inteiro para lidar com essa pessoa. Então, na verdade, você está sendo preparado ou preparada para uma pessoa maravilhosa que vai chegar aqui nos seus caminhos, tá? E esse relacionamento vai ser abençoado pelo divino. Ares, um momentinho só. Voltando aqui. O que mais Ares precisa saber? Malkuth. Cavaleiro de Espadas. Desespero, mas calma. A gente vai ver ainda o contexto que se apresenta aqui. Livros. O livro. Ares, eu espero que isso daqui não seja você, tá? Eu vou falar alguém aqui, porque a situação veio dessa forma, tá bem complicado. Mas eu espero que não seja você. Aqui a gente tem Malkuth. Malkuth é uma... Aqui é como... Vou falar para vocês entenderem. Sabe aquele processo de algo que começa na mente? Falando a nível interior, porque em questão macrocósmica universal seria outra história. Mas sabe aquela questão que começa na mente, aí passa para o emocional, aí do emocional passa para as sensações no corpo e acaba virando uma atitude, se materializando? Malkuth é aquilo que está materializado, mas que passou por uma série de processos antes de se materializar, né? Por exemplo, esse deck.
Essa carta em si, ela já é Malkuth. Essa também. Por quê? Para isso daqui virar uma carta, alguém primeiro teve a ideia de gerar esses decks. Aí teve a ideia, trabalhou mentalmente na criação do conceito, da arte, não sei o que lá, colocou emoção nisso, teve uma parte artística, e no final foi impresso e hoje está aqui na minha mão. Malkuth é essa materialização que ela passa por vários processos antes de se tornar matéria, né? Assim como, por exemplo, a gente pode considerar a própria natureza uma manifestação divina. Uma espécie de corpo de Deus, o próprio universo. O corpo físico de Deus. Enquanto a parte espiritual de Deus está em dimensões que não são a matéria, que transcendem a matéria. O nosso corpo é Malkuth, o nosso espírito seria Keter, né? Dentro dessas analogias, para vocês entenderem. Só que aqui, gente, no contexto que está vindo, é como se o que vai se materializar aqui é uma espécie de caos, tá? É uma espécie de caos. Nas atitudes de alguém. Alguém vai ter uma atitude caótica aqui, de alguma forma, tá? Só que é alguém que se permitiu gerar esse caos dentro de si. É uma pessoa que ela poderia, lá no começo, quando ela percebeu que ela estava indo para um caminho errado, em alguma coisa que ela estava alimentando dentro dela, ela poderia ter parado com isso, só que não. É como se a pessoa tivesse dado vazão, e a mente da pessoa foi ficando cada vez mais caótica, criando até um aspecto meio agressivo aqui. Aí é a questão do desespero, né? E com o livro, isso ficando claro. De alguma forma, isso sendo percebido, sendo descoberto. O que me traz a ideia de alguém que estava escondendo isso, alguém que estava acumulando o crescimento desse mal dentro de si. O que está abrindo é isso daqui, tá? É como se alguém não tivesse se vigiado quando alguma coisa ruim começou a brotar dentro dela. Um pensamento ruim, uma ideia ruim, uma vontade ruim. Só que, ao invés dessa pessoa ter olhado nesse momento e parado, ela deu vazão. Ela deu vazão. E a mente da pessoa foi ficando cada vez mais turbulenta. E agora o que você vai ver se materializar, já que tudo isso leva a pessoa a entrar em um certo desespero aqui, e com a carta do livro isso ficando claro, é como se você fosse ver alguém aqui, Ares, tomar alguma atitude muito caótica. Mas eu não estou aqui para julgar se a pessoa merece ou não passar por isso, mas é como se a pessoa tivesse alimentado aqui. Você vai ver alguém realmente meio que despirocar aqui da cabeça. Mas é como se ela tivesse permitido tudo isso. Lá no começo, pelo que eu percebo aqui, ela recebeu algum sinal, ela teve alguma percepção que ela estava errada. É como se fosse alguém que viu, olhou, bom, tem algo mal dentro de mim, tem algo errado dentro de mim. Só que ao invés da pessoa parar, ela deu continuidade. Ela deu continuidade. E é como se essa pessoa fosse aqui com o Cavaleiro de Paus, gente, que não tá legal, porque tem a carta do desespero aqui. Então isso daqui não tá bom. É como se você fosse ver alguém meio que chegar no extremo do que cultivou dentro de si. Alguém cultivou o mal dentro de si. Você vai ver essa pessoa meio que chegar num extremo, só que aqui com o Cavaleiro de Paus está vindo a questão dele de meio que puxada para loucura, para pensamentos desordenados, o caos mental. O Cavaleiro de Espadas no lado negativo, ele é caótico, ele é a falta de foco, ele é a mente perdida, sabe? Ele é a mente fora de controle, sem controle nenhum. Sem controle nenhum. Eu só não estou entendendo por que está aparecendo essa carta do desespero para essa pessoa que vai passar por isso junto com o livro. Sim. É como se a pessoa tivesse aqui permitido o pior dentro dela, e agora a pessoa vai entrar nesse desespero de não
saber lidar com isso. Só que o livro traz a questão de que isso vai ficar muito perceptível, que você vai tomar conhecimento disso. É como se a pessoa que vai passar por isso também, ela descobrisse alguma coisa, tipo assim, que o estado em que ela ficou, que esse estado em que ela está, às vezes para ela consertar vai precisar de um esforço muito grande, aí ela entra em desespero por isso. Esse desespero pode ser pela descoberta também, tá? A descoberta das consequências que essa pessoa gerou para ela mesma. Sabe? A pessoa que ela descobre as consequências que ela gerou para ela mesma, aí tipo, pum, já era. E tudo isso vai chegar até você, o conhecimento sobre isso. E eu espero que não seja vocês que estejam passando por isso. Tá? Porque assim, aqui... Gente, com todo respeito, eu vou falar o que eu tô sentindo. Tem alguém que fez alguma coisa aqui e essa pessoa vai ter uma certeza de que não tem mais volta. É como se a pessoa tivesse gerado um mal na vida dela, ou dentro dela, e ela fosse ter uma certeza que tipo, no ponto em que chegou, não tem mais volta. Só não sei como. A pessoa gerou um mal dentro dela, não parou, viu o mal crescer dentro dela, deu vazão, mas é como se chegasse em alguma consequência que essa pessoa vai perceber. Não tem mais volta, não tem mais como consertar. Entende? Não tem mais como consertar. Não é sobre isso, mas só para vocês entenderem o teor da mensagem. Não está falando disso. Só para vocês entenderem o teor. Por exemplo, tem substâncias ilícitas, drogas, que acabam com a vida da pessoa. Que já era, acaba geral. Chega num ponto onde não tem mais como salvar. Porque estraga o cérebro, destrói os neurônios mesmo. Só que aqui não está falando de droga, aqui está falando de algum comportamento da pessoa. É como se algum comportamento, alguma coisa maligna que a pessoa deu vazão dentro dela, não tivesse mais como consertar. E isso vai fazer a pessoa tomar alguma atitude meio desesperada aqui, meio... É como se a pessoa ficasse meio... Putz, que pariu, sabe? E vocês precisam saber disso por algum motivo. Só Deus sabe por que vocês precisam saber disso. Bom, Áries, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.